Boa noite, boa noite. Vamos começar nossa live dessa noite, nessa terça-feira, dia 11 de agosto. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa live dessa terça-feira. Boa noite. Só testando se o som está ok. Deixa eu só fazer um teste de som aqui. Ok. Ok. Boa noite. Boa noite. Então vamos seguir com o nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo 2 do livro 4 do Livro dos Espíritos, que tem por título Esperanças e Consolações, e nós estamos estudando o item Penas e Gozos Futuros, né? Na questão 990, que nós já analisamos na última live, a questão 990, a questão 991, nós analisamos todas essas questões, e hoje vamos seguir com a questão 992, né? Mas eu vou retomar aqui as duas questões sem comentário, apenas para a gente ler e, por assim dizer, mineiramente falando, pegarmos o fio da meada, né? Então essa é a ideia, né? Essa é a nossa ideia para hoje, ok? Então vamos lá, só umedecer um pouquinho aqui, hidratar um pouco a voz. E vamos lá, né? Então esse tópico aqui, nós estamos conversando sobre expiação e arrependimento. É o tópico da questão 990 à frente. Então, nós já estudamos, mas vamos retomar aqui. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Em regra, né, já dissemos, no estado espiritual. Depois nós falamos da questão 991, que a pergunta é: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E aqui os espíritos responderam: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. Então, aqui uma ideia também que os espíritos nos trouxeram, uma resposta que nós já analisamos na live de domingo, né? Então vamos agora para a questão 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Ou seja, qual a consequência do arrependimento quando nós estamos encarnados? Aqui nós precisamos observar a ideia que nós já trabalhamos sobre o arrependimento, em que os espíritos nos mostraram, nos disseram que o arrependimento ele pode se dar no mundo espiritual, no mundo corporal, e o arrependimento é o ponto fundamental para que nós possamos fazer a reparação das nossas faltas, entendendo todos nós como espíritos imortais que somos, espíritos que já existíamos antes dessa encarnação, que continuaremos a existir depois dessa encarnação. E nessa situação, ou seja, nessa condição de espíritos que somos, o arrependimento ele é o elemento que vai nos permitir reparar as faltas, reparar efetivamente os nossos erros. E aí então nós podemos nos arrepender dos nossos atos na vida espiritual, e ali na vida espiritual nós vamos pedir, vamos propor uma nova encarnação na qual nós possamos resgatar os nossos débitos, por assim dizer. Ou, uma vez encarnados, se nós percebemos o aspecto do erro, o arrependimento enquanto encarnado, aqui dizem os espíritos, avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Aqui vejam que eles chamam a atenção, os benfeitores espirituais, para o aspecto de consciência. Se nós olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos a pergunta: onde está escrita a lei de Deus?
E os espíritos responderam, na consciência. É uma resposta muito interessante, altamente interessante, porque eles não responderam no sentido religioso da palavra, da pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos poderiam ter dito na Bíblia, no I Ching, no Zen de Avesta, no livro das mutações, no livro dos mortos, no Bhagavad Gita, no livro tibetano do Viver e Morrer, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles não disseram isso. Eles não foram para o aspecto teológico que a pergunta poderia ensejar. Eles foram para um aspecto filosófico e responderam à pergunta onde está escrita a lei de Deus, eles responderam na consciência. Na consciência. Por que isso? Porque é um estado interior. A beatitude, as aflições, no sentido que se dá à palavra, o sofrimento, é sempre de cunho consciencial, é sempre de cunho pessoal, é sempre na consciência. Então, se a nossa consciência indica que algo não está correto, é o exercício da lei de Deus, é justamente o consultar a lei de Deus. E ao dizerem isso, então, nós percebemos que a responsabilidade dos nossos atos recai sobre nós mesmos. E nesse sentido, então, é que vem essa resposta da questão 992, quando pergunta qual a consequência do arrependimento no estado corporal, ou seja, na vida presente, nessa encarnação presente, é justamente a possibilidade de nós avançarmos mais, avançarmos na própria encarnação. E aí eles dizem, se houver tempo. Por que se houver tempo? Pode acontecer do arrependimento ser tardio, seja num período da vida que o desencarne está próximo. E aí nós podemos não ter tempo para reparar as faltas. Vejamos que aqui na questão, os espíritos nos colocam o aspecto da reparação. Não é só o arrepender-nos, arrependi do que fiz, mas reparei o que foi feito, consertei o que foi feito. Então esse ponto é fundamental, né? É o que eu disse aqui na última live, é o artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, onde se fala que para se sanar uma falta são necessários o arrependimento, a reparação e a expiação. Nesse sentido, então, os espíritos nos colocam que nós podemos nos arrepender dos nossos atos nessa própria encarnação. Ninguém precisa esperar desencarnar para poder arrepender-se dos atos. Basta que a consciência, uma vez indicando a tomada de consciência, e nós redirecionarmos as nossas condutas, as nossas ações. E aí sim, quando a consciência o censura, dizem os espíritos, e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Ou seja, ninguém vai se melhorar se a consciência não indicar. É claro, se a consciência não indicar. Porque como a pessoa vai deparar com as imperfeições se não é um estado de consciência, se não é por meio de uma análise de consciência, de uma viagem interior para entendermos os nossos atos. Nós já dissemos aqui, e sugiro a leitura, da questão 919A do Livro dos Espíritos. A 919 também, mas a 919A, que o Espírito Santo Agostinho nos dá uma aula, por assim dizer, nos dá uma aula sobre o autoconhecimento, sobre essa viagem interior. Não é um processo, não é um autoconhecimento, uma viagem interior buscando defeitos, não é isso. É uma viagem interior, é um autoconhecimento buscando entender-nos a nós mesmos. Percebermos quem somos, o que sentimos, o que fazemos e por que nós fazemos as coisas, por que nós agimos de um jeito ou de outro jeito. Essa é a ideia, o objetivo do autoconhecimento. E assim fazendo, ou assim sendo, nós podemos olhar para nós mesmos e ajustar aquilo que achamos importante corrigir em nós mesmos.
Mas isso precisa ser feito de maneira consciencial. Se a minha consciência não me aponta uma imperfeição em mim mesmo, como que eu vou modificá-la, melhorá-la, corrigi-la, se eu não a vejo em mim mesmo? Então, nessa questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos faz uma sugestão. Quando desses casos de como nos avaliar, será que nós não camuflamos as nossas imperfeições? E até ele dá um exemplo, muitos dirão, o avarento quando se olha não se vê avarento, se vê apenas previdente. O orgulhoso quando se olha não se verá orgulhoso, mas verá a si mesmo como cheio de amor próprio. E aí o Espírito Santo Agostinho diz, mas tendes algo com o qual não podeis vos enganar. Diz ele, se censurais a conduta em outro, ela não ficará melhor em vós. Ou seja, observar a conduta, o juízo de valor, os juízos de valores que eu estabeleço para as condutas alheias, usá-los para mim também. E olhar para mim dizendo, se eu censuro uma atitude de uma pessoa, essa mesma atitude não ficará melhor em mim, se praticada por mim. Então eu posso sim avaliar essas imperfeições. E esse propósito, essa sugestão que Santo Agostinho nos dá nessa questão 919A do Livro dos Espíritos, é para que façamos isso diariamente. Para que façamos isso diariamente. E não uma vez ou outra, ou não uma vez por ano, como a gente tem o hábito de fazer, né? Uma vez por ano, no final do ano, 31 de dezembro. Não, ele sugere que façamos isso todos os dias. Ele sugere que façamos essa análise de consciência todas as noites. Dizia ele, quando ele começa a resposta, ele escreve assim, fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todas as noites, todos os dias, ao recolher-me para o sagrado descanso do corpo, eu passava o meu dia em revista, avaliava o que tinha feito. Veja, ele vai nos sugerindo esse aspecto. Então é assim que nós podemos perceber as imperfeições em nós e, percebendo-as, corrigi-las. E esse é o aspecto do arrependimento. Como dissemos na última live, arrependimento não é carregar culpa. Arrependimento não é um peso que se carrega, uma culpa que se carrega. O arrependimento é uma tomada de consciência. Nós tomamos consciência daquilo que nós fizemos. Tomamos consciência e percebemos a impropriedade, percebemos que é algo imperfeito, e aí buscamos refazer o ato. Isso é o arrependimento. Aquele arrependimento de automartirização, né? Aquele arrependimento de se martirizar, né? Aquele arrependimento de carregar uma culpa, aquele arrependimento de se auto-vitimizar. Isso não é arrependimento. Isso é puro e simples uma entrega de pontos, um carrego de culpa. O arrependimento é quando nós percebemos a impropriedade daquilo que nós fizemos. E essa impropriedade que percebemos nos leva a refazer, nos leva a praticar novos atos. Isso é arrependimento. O arrependimento ele nos faz caminhar para frente. A Ciomara diz aqui o arrependimento do silício, né? Usar a capa de silício, né? Aqueles dentes de aços apertando o corpo como se fosse uma punição, né? O suplício, o autossupliciamento. Não, isso não é arrependimento. Isso é um carrego de culpa e não vai refazer o ato, vai apenas se supliciar, se autossupliciar. E não é esse o aspecto. O arrependimento, sendo a tomada de consciência, nos leva a agir de maneira diferente. Por isso que o arrependimento na encarnação presente, que é essa questão 992, nos permite, como dizem os Espíritos aqui, avançar já na vida presente. Avançar já nesse momento presente. E não deixar para depois. Isso é a ideia do arrependimento. É aquilo que nós vimos, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Naquela parábola do filho pródigo. Veja como Jesus diz no texto. E caindo em si,
pensou, voltarei para a casa do meu pai, caindo em si. Quando ele caiu em si, ele percebeu a impropriedade, a inconveniência do ato, o erro que ele havia cometido em abandonar tudo, a prodigalidade. E aí, caindo em si, ele diz, voltarei para a casa do meu pai. O arrependimento é esse aspecto. O arrependimento é justamente isso. Quando nós nos deparamos com a imperfeição, com o erro. E aí nós dizemos para nós mesmos, preciso refazer isso. Esse é o aspecto. O arrependimento ele nos eleva. O arrependimento nos faz subir, crescer, nos soergue. E o arrependimento ativo. O que é o arrependimento ativo? É buscar reparar o erro. É buscar consertar. É buscar refazer. É dispor-se a fazer diferente. Então isso nos soergue, né, nos levanta. Esse é o aspecto do arrependimento. Por isso é importante nós sempre olharmos o nosso dia a dia, sempre observarmos as nossas posturas, sempre observarmos as nossas falas, sempre observarmos as nossas atitudes. E aí sim, nós podemos refazê-las. Imagina fazendo isso todos os dias. Quem de nós não erra, gente? Quem de nós não erra? Todos nós erramos. Quem de nós não erramos? Por assim dizer, então, melhor. Todos cometemos erros, mas é preciso, então, avaliar. Mas eu não sei se o que eu falei foi bom ou ruim. Coloque-se no lugar do ouvinte. Utilize a empatia. Coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do ouvinte e avalie se você ouvisse aquilo, seria agradável ou não seria agradável. E aí nós vamos perceber e podemos ajustar muitas coisas. Podemos melhorar muitas coisas na nossa vida. Carregar culpa sem arrependimento não leva a nada. Arrepender é deixar essa culpa de lado e assumir a responsabilidade e agir. Isso é o arrependimento. E a gente confunde tanto com outras coisas. Confundimos tanto, mas me arrepender vai ser sinal de fraqueza. Fraqueza é permanecer no erro. Fraqueza é não ter a coragem de voltar atrás para fazer novamente. Não é vergonha arrepender-se quando nos deparamos com o erro. Diz aqui, o nome está emendado, Sampaio, Del Sampaio, é preciso ter humildade para isso. Lógico, humildade sim. É preciso nos reconhecer que somos falíveis, que erramos. Mas levantar a cabeça, pedir desculpas e seguir. E continuar, e refazer. Esse é o ponto-chave. E para que esperar? Para que esperar a desencarnação para isso? Para que esperar no mundo espiritual eu reivindicar, eu pedir uma nova encarnação para começar de onde eu já tinha começado e não aproveitei? Por que não nessa encarnação? E alguns dirão, mas eu já estou no final da vida. Vida não tem fim, nós somos imortais. Não, Simão, me refiro à encarnação. Eu já estou idoso. Não, sempre é hora, porque o que eu faço nessa encarnação reverbera na outra. Então, se eu já ajo, me disponho ao arrependimento nessa encarnação, já é o primeiro passo para a sequência na encarnação seguinte. Pensemos nesse sentido e percebamos o quanto nós perdemos de oportunidades para o nosso arrependimento, nesse sentido do arrependimento. Vamos pensar mais nesse sentido. Deus não nos quer nos autossupliciando, né? Pegando lá o azorrague, o tripalho e nos batendo. Não, isso não é penitência.
amarrando o silício, apertando. Não. Mudar de conduta, servir aos outros, promover o bem, fazer o bem. Se quisermos uma boa penitência, essa é fazer o bem, servir. Pensemos nisso. É a questão 992 do Livro dos Espíritos. Vamos lê-la novamente. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar, já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então nós só vamos nos melhorar quando tomarmos consciência das imperfeições e a coragem de recomeçar, de trilhar o caminho novamente. É muito legal isso, não é? É muito bom, mas é animador, é alvissareiro. Eu me encanto com essas questões do Livro dos Espíritos, com essa simplicidade que eles dão na resposta. Respostas curtas, 3 linhas, três linhazinhas, e nos fazem pensar, nos leva a raciocinar, a refletir, a mudar de conduta, que é o top do negócio, que é a melhor coisa. E quando mudamos a conduta, o que nós mudamos? Os resultados. Quando mudamos a maneira de agir, nós mudamos os resultados que oferimos. Porque se agirmos da mesma maneira, teremos sempre os mesmos resultados. Mas se nós mudarmos a maneira de agir, nós mudaremos os resultados. Chico dizia, se você quer atingir um resultado que nunca atingiu, faça de um jeito que nunca fez. Porque se fizer do mesmo jeito, vai chegar no mesmo resultado. 10. Top. Excelente esse raciocínio dos Espíritos. Sigamos. Questão 993. Não há pessoas que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Olha que pergunta legal. Tem gente que nunca se arrepende, é isso que está perguntando. Não há essas pessoas que são endurecidas, empedernidas, corações fechados, que nunca se arrependem? Pode até dizer, eu sei que eu errei, mas eu não me arrependo. Existem essas pessoas? É isso que Kardec está perguntando. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? E os Espíritos respondem, já te disse que o Espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta, uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido do mal em existência anterior. Aqui é interessante. A pergunta feita, ela dá um tom de recriminação, né? Veja, não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento. É quase que uma afirmação e uma característica de dizer, não adianta, né? No nosso ditado brasileiro aqui, né? Pau que nasce torto, morre torto, não é assim que a gente diz? E os Espíritos já dão a resposta no outro sentido. Eles dão uma resposta que eles poderiam dar uma resposta assim, vão sofrer muito, não. Eles resolveram dar uma resposta dizendo o seguinte, se são maus agora, poderão ser bons mais para frente. Mostrando-nos o caráter perfectível, a nossa perfectibilidade, mostrando que somos seres perfectíveis, que somos seres que nos aperfeiçoamos. É como um professor, um educador. Imagina se é concebível a um educador dizer assim, não adianta ensinar, isso nunca vai aprender. É o educador negando a perfectibilidade do ser humano? Nunca vai aprender? Não, um dia irá aprender, um dia aprenderá. E aqui é o que os Espíritos estão dizendo. Vejam,
O espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. Não quer dizer na próxima existência. Não quer dizer na próxima encarnação. Terá. E por que terá? É o que vemos na questão 116 do Livro dos Espíritos. 116 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta, há espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? Eles respondem, não, todos evoluirão. Todos evoluirão. Por quê? Por que nós evoluiremos? Porque trazemos em nós o germe da evolução. Somos seres criados por Deus, criados simples, ignorantes, que é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quando lá se pergunta se Deus criou seres fadados ao mal, ele diz não, né? Uns bons, outros maus, né? Não, ele disse, criou todos simples e ignorantes. Ou seja, que ignoramos as coisas, que não sabemos das coisas, e aprendemos, e colocou em todos nós o germe da evolução. Então todos nós somos seres perfectíveis, podemos nos aperfeiçoar. Mais cedo ou mais tarde. E aí entra os aspectos da reencarnação, que é a questão 167 do Livro dos Espíritos também. Então eu sugiro que anotem aí do lado, nessa questão 993, do tipo assim, vide ou veja ou ver as questões 115, 116 e 167 do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 167? Kardec pergunta aos espíritos, primeiro a 166, vamos anotar aí também. Na 166 ele pergunta assim, como pode ou como fazer um espírito que não evoluiu o suficiente numa encarnação? Os espíritos respondem assim, deixa eu só colocar o carregador. Os espíritos respondem assim, suportando a prova de uma nova encarnação. Ou seja, não evoluímos em uma encarnação, suportaremos novas provas nas outras encarnações, de outras encarnações. E aí na questão 167, pergunta-se aos espíritos, qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Aprimoramento progressivo. Ou seja, nós não progredimos de uma vez só. Cada encarnação nós temos a oportunidade de dar mais um passo na senda evolutiva, dar mais um passo no nosso momento evolutivo. Em cada encarnação nós podemos fazer isso. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E aí vem um aspecto que é uma questão, eu até não, vamos anotar aqui também, ó, a questão 171, ela também é importante para essa questão 993. O que nós temos na questão 171? Lá pergunta-se aos espíritos, onde se fundamenta, onde se baseia a verdade, o dogma da reencarnação? Ou seja, onde que está fundamentada essa ideia da reencarnação? E os espíritos respondem, na revelação e na justiça de Deus. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Olha que legal essa resposta. Onde se fundamenta a reencarnação, a lógica, a verdade, a base da reencarnação? E os espíritos respondem, na revelação e na justiça de Deus. E explicam qual é a justiça de Deus, dizendo, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Isso vem ao encontro do que está nessa questão 993. Em que sentido? Em cada encarnação nós temos a chance do arrependimento e de reconstruir a nossa existência, ou a nossa vida, ou de redirecionar os rumos da nossa vida. É essa a finalidade da reencarnação. Esse é o fundamento, a base que legitima o pensamento sobre a reencarnação. É uma oportunidade de melhoramento que Deus nos oferece.
Olha que coisa bonita. Não é o que está escrito aqui sobre o arrependimento? Dizendo que numa outra vai sim, só que ele terá que ter muitas, veja, e é por isso que renasce muitas vezes. Quantas vezes nós nos reencarnamos? Quantas vezes forem necessárias. Até que desenvolvamos, que evoluamos e não mais tenhamos que reencarnar. Vejam, é essa a questão 993. Então eu sugiro que leiamos também a 115, 116, 167, 171 do Livro dos Espíritos, que corroboram com essa ideia, com essa resposta trazida pelos Espíritos nessa questão 993. Acho que deu uma ideia, né? Acho que deu uma ideia para a gente perceber esse aspecto, né? Que ninguém, nenhum só espírito, ficará eternamente nas raias do mal. Todos evoluirão. Todos nós evoluiremos. A Vanessa está sugerindo aqui a questão 166. Também. Vamos colocar 166 nessa resposta também. Né? Que é justamente a que pergunta como pode um espírito que não avançou o suficiente numa encarnação, numa vida, continuar o seu processo. E eles dizem, suportando a prova de uma nova encarnação. Então, sim, também a 166. Acho que deu uma ideia. Vamos seguir? Né? Vamos continuar aqui com as nossas questões, ok? Questão 994. Questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida material, sempre as reconhece depois da morte? É uma pergunta muito interessante. O homem perverso que não reconheceu suas faltas nessa encarnação, ele reconhecerá essas faltas quando no mundo espiritual, quando voltar ao mundo espiritual? Essa foi a pergunta. E os espíritos responderam, sim, sempre as reconhece. Olha, vejam que interessante é a montagem dessa resposta que os espíritos dão. Ela é muito legal. Vejam, sim, sempre as reconhece, sempre as reconhece. E então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária. Agora olhem o que eles dizem. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Veja, reconhecer que errou, reconhece, mas nem sempre se arrepende. No mesmo diapasão do reconhecimento do erro. Uma coisa é reconhecer que errou. Isso é saber. Outra coisa é arrepender-se do erro. Isso é tomada de consciência. Então, muitas vezes, nós tomamos conhecimento, mas não tomamos consciência. Nós temos o conhecimento, mas não desenvolvemos a consciência. E segue a resposta. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Vou até grifar isso aqui. Apesar dos sofrimentos que passam. Vale a pena grifar isso aqui. O que nos mostra que o sofrimento, ele não melhora as pessoas. Ele acorda, ele aclara, ele oportuniza que a pessoa se melhore. A dor por si só não redime. É um aclarar. Veja o que eles dizem aqui. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado. E o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Veja que interessante. Olha, essa resposta ela foi decomposta em 4 níveis, 4 etapas. Primeiro disseram que sim, reconhece o erro praticado. Imediatamente se arrependem? Não. Segunda estrutura. Conhece o erro, sabem do erro, mas não necessariamente se arrependem. Depois a terceira estrutura. Há aqueles que se obstinam no mal, apesar dos sofrimentos pelos quais passam. E a quarta estrutura, porém, cedo ou tarde, reconhecerão e arrependerão.
Melhor cedo do que tarde. Melhor cedo do que tarde. Então percebamos essa resposta. O que quer dizer isso? Consciência. Cada um tem o seu momento de consciência. Cada um tem o seu momento de tomada de consciência. Não adianta eu invadir a consciência alheia tentando fazer com que esse outro veja o que eu acho que ele deveria ver. Não. O Valmir diz aqui, né, quando cai a ficha vira uma tristeza. O cair a ficha, exatamente. Os mais jovens talvez não saibam se cair a ficha o que é, né? Quando nós, não sou jovem, né? Quando nós usávamos os telefones públicos, né, os orelhões, nós tínhamos que tirar o telefone e para fazer uma ligação você colocava uma ficha. Então quando você colocava a ficha, discava o número, a ligação se completava, a ficha caía, ou seja, você conseguia fazer a ligação. Então quando fala cair a ficha é que você conseguiu fazer algo, conseguiu entender, conseguiu, no caso lá era conseguir ligar. Então por isso que vem esse ditado, né, cair a ficha. Caiu a ficha quer dizer, opa, agora eu vou falar, né? Porque quando não caía, não tinha jeito. Ela voltava e a ligação não estava feita, né? Então, por isso que a gente usa esse ditado, mas a turma de hoje, jovem de hoje, eu acho que não conhece nem orelhão, né? Não conhece nem o telefone público fixo. Aliás, ninguém está mais tendo telefone fixo, né? Mas isso quer dizer o cair a ficha. Vamos fechar o parêntese. E ele tem razão. Quando cai a ficha, para esses casos, dói. Porque a pessoa olha para trás e fala, quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Por que não fiz isso antes? Por que não me melhorei antes? Mas, por outro lado, posso me melhorar agora? Posso me melhorar agora? Posso começar a partir de agora? Por quê? Porque somos imortais. Se somos imortais, todo tempo é tempo para se arrepender, para redirecionar os caminhos. Todo tempo é tempo. Toda hora é hora para a gente poder redirecionar o caminho. Por quê? Porque somos imortais. E o bom da imortalidade, que eu acho legal, é que a maior parte da nossa vida será sempre aquela que nós não vivemos. Por que isso? Se somos imortais, não teremos fim. Se eu não terei fim, o que eu falto para viver sempre será o maior espaço da minha vida. Em outras palavras, tudo que eu já vivi será sempre o menor, comparado ao que eu vou viver, porque eu sou imortal. Isso não dá um senso de leveza na gente? De perceber, falei, gente, a maior parte da minha vida eu não vivi. E o pior é que sempre será assim. A maior parte da minha vida sempre será o que eu não vivi, porque somos imortais. Somos imortais. É muito legal isso, né? A Cíntia diz aqui, como saber que se estou ajudando, buscando conversar e aconselhar ou violentando esse direito? Pela resposta das outras pessoas. Pela resposta das outras pessoas. Nós aviltamos valores alheios quando queremos impor a nossa maneira de entender e a pessoa é refratária. Nós continuaremos indicando, mas nunca obrigando a entender. São momentos psicológicos. No livro dos médiuns, no capítulo 3 do livro dos médiuns, Kardec faz uma pergunta ao Espírito São Luís, muito interessante. Ele pergunta ao Espírito São Luís, é lícito, é justo tentar convencer um incrédulo obstinado? Ou seja, é lícito, é justo eu tentar convencer alguém que é reticente ao convencimento? E os Espíritos responderam, depende da natureza da incredulidade. Vejam, depende da natureza da incredulidade. E eles acrescentam, aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Vejam, aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Deixai-o por conta da providência, dizem os Espíritos, que encontrará meios de trazê-los à vossa causa. Ou seja, a vida vai dar um jeito. E aí eles dizem, ide antes as almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais.
Veja que interessante. E de antes, as almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Na linguagem mineira nossa aqui, não adianta bater em ferro frio, né? É esse ponto que nós precisamos observar, né? Esse aspecto. Então, Jesus ele não invadia as consciências alheias. Ele só atuava quando as pessoas chegavam a ele. Era muito comum, quando as pessoas procuravam-no para curá-las, ele perguntar a elas: o que queres que eu faça? Veja, o que queres que eu faça? Como que a perguntar: tá, o que vocês estão querendo de mim? Porque ele pode fazer uma coisa que não é o que elas queriam dele. Então é importante nós percebermos isso e perceber que cada um está num momento, está no seu momento psicológico. E aí respeitemos. Não significa que não indiquemos, que não façamos sugestões, né? Que não sugiramos as questões, as coisas para essas pessoas. Mas obrigá-las, impor, não. Não adianta, né? Há um ditado, salvo engano, de Tácito. Ele dizia: quando existem leis demais, o que aumenta é a vontade de fraudá-las e o que diminui é a possibilidade de aplicá-las. Então, precisamos observar por esse lado. Acho que dá uma ideia, né? Como diz aqui a Amanda, cada coisa a seu tempo. Sim, é um momento psicológico. Jesus nos mostrou isso. Capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus dizendo: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Vejam, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muitas coisas ele tinha que nos ensinar, mas nós não tínhamos condição de entender. Então ele preferiu não ensinar. Veja, ele disse assim: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então vejam, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ou em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo, para cada ocupação chega a sua hora. Esse é o momento. Esse é o respeito da consciência alheia. Tá certo? Vamos seguir? Acho que o tempo ainda nos permite caminhar um pouquinho mais, né? Vamos seguir um pouco. Questão, bom, para quem está pela primeira vez aqui, e os que já estão há mais tempo, me desculpe eu ficar sempre falando isso, mas os que estão pela primeira vez, eu não leio todas as questões. Eu leio o tópico, né? Por exemplo, o tópico aqui é expiação e arrependimento. Então, no tópico, eu vou lendo algumas das questões, porque senão nós teríamos que ler as 1019 questões, né? A Sara diz aqui: parabéns, feliz dia do advogado, muito obrigado, né? Hoje é o dia do advogado, né? Então, aos colegas da advocacia, né, os parabéns, né? E que sigamos, né, nessa profissão nobre e vamos agir com nobreza nessa profissão também. Então, veja, eu não leio todas as questões, eu vou lendo uma ou outra para fechar um raciocínio, para montar um raciocínio. E aí eu deixo sempre a sugestão para que leiam em casa aquelas questões que não foram trabalhadas, que não foram lidas aqui. Tá certo? Então vamos para a questão 997. Pergunta-se assim: veem-se, né, observa-se espíritos de notória inferioridade acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Como se explica que outros espíritos que deveríamos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Olha que interessante. Tem espíritos de notória inferioridade que são tocados pelos bons sentimentos, pela prece. E há outros que nós supomos esclarecidos, que são endurecidos e muitas vezes cínicos até. Né? Cínicos até. Então aqui a resposta é muito interessante. Dizem os espíritos: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Olhem isso. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende.
Em relação àqueles que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, exagerando-os ainda mais, como fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste neles. Vejam, aí todas aquelas preces farão efeito. Todas elas farão efeito, né? É interessante a gente observar isso, basta nós lembrarmos de André Luiz, naquela fase que ele passou nas questões umbralinas, né, naqueles momentos umbralinos. Ele ali, as pessoas oravam, havia uma pessoa que orava sempre por ele, e mesmo assim ele estava ali naquelas vibrações umbralinas e era refratário a isso. Até o momento em que ele disse, eu não aguento mais. Nesse momento, veja, surge o arrependimento. Nesse momento se faz o arrependimento. E aí ele percebe que sempre esteve lá, ou sempre estiveram lá, os benfeitores espirituais, mas ele não os percebia. Então ele percebe a presença dos benfeitores espirituais. E nesse momento ele é acolhido. Porque ele é que tinha que perceber a presença dos benfeitores. E aí as preces que foram feitas começaram a auxiliar, a dar a ele um reconforto. Então, quando há uma refratariedade, é muito difícil, porque o principal responsável por nós mesmos somos nós. Se nós somos refratários aos ensinamentos, se nós somos refratários, desprezamos as ajudas, como que nós seremos ajudados? Como que nós seremos ajudados? Então é interessante perceber isso. Porque senão a ideia só se arrepender basta, diz aqui o Saul, né? Flores, só se arrepender basta, se arrepender é o primeiro passo. Temos a reparação, temos que reparar, temos que redirecionar nossos caminhos. Então o arrependimento é o primeiro passo. Eu sugiro, Saul, que você dê uma lida no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, os artigos 16, 17 e 18 desse livro, chama Código Penal da Vida Futura, o tópico. São só 33 artigos. Código Penal da Vida Futura. E aí eu sugiro a leitura do artigo 16, 17 e 18, que vão falar desse aspecto do arrependimento, da expiação e da reparação. Uma sugestão que eu dou. Né? Então aqui os Espíritos deixam claro para nós. É preciso que haja a aceitação, a abertura para o efeito da prece. Então a prece não ajuda o refratário. Ajuda sim, mas o efeito final que se quer dela, é preciso que a pessoa se abra para isso. É preciso que a pessoa se coloque aberta a ser ajudada pela prece que nós fazemos. A prece que nós fazemos auxilia as pessoas? Sim, auxilia. Mas aquele refrigério, aquele reconforto, aquele ânimo para as direções, depende muito da nossa abertura, da nossa vontade, do nosso arrependimento, para que possamos seguir, né, para que possamos dar sequência ao nosso processo evolutivo. E nesse ponto, aí sim, a prece faz um efeito, mineiramente falando, um efeito danado. Né? Ela faz um grande efeito. É muito interessante percebermos isso, e eu sugiro a leitura do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que fala justamente da prece, pedi e obtereis, e principalmente num tópico desse capítulo 27, que tem por título Mecanismo da Prece. Né? E aí Kardec explica como se dá esse mecanismo da prece. Eu vou até anotar aqui do lado também, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, né? Sobre a prece. Muito interessante nós observarmos isso, né? Alguns perguntam, se você anota, lógico, eu me lembrei agora que é o capítulo 27 que fala desse assunto, então vem uma nota aqui para eu não me esquecer. Numa outra vez que eu for estudar, eu já vou saber que no 27 do Evangelho tem um assunto muito legal sobre a prece.
né? E que vem ao encontro aqui, que é justamente o mecanismo da prece. Então, as leituras que eu faço, o livro que eu faço, um dos livros que eu faço, o lápis está sempre do lado, né? A lapiseira aqui está sempre do lado, para eu ir anotando as lembranças que eu tenho. Olha, eu acho que no livro tal tem isso, eu venho e anoto aqui do lado, né? E daqui a pouco eu vou lá no capítulo 27 do Evangelho segundo os Espiritismos e vou anotar assim, ver questão 997 do Livro dos Espíritos, que eu anoto de um lado e anoto do outro. Ou seja, anoto aqui dizendo que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo tem esse assunto, e vou lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e anoto assim, questão 997 do Livro dos Espíritos. Porque aí quando eu estiver lendo o Evangelho, eu lembro que lá, eu vou verificar que na 997 fala desse assunto. Aí eu posso dar um pulinho na 997 do Livro dos Espíritos e olhar. E aí a gente estuda, né? Fica legal isso, né? É um vadimé com a tupiniquim, vamos dizer assim, né? É o nosso vadimeco brasileiro aqui. A gente faz dessa forma, eu pelo menos faço dessa forma, né? Sempre que vou me lembrando de alguma referência, eu anoto do lado e assim vou buscando, né? Para ir justamente fundamentando os nossos estudos, tá certo? Questão 998, né? Pergunta-se: a expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? Aí falou do arrependimento, até agora fomos falando do arrependimento. E agora a pergunta que Kardec faz é o aspecto expiatório. Então ele diz assim, ele pergunta assim: a expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? Ou seja, a expiação se dá no mundo material ou no mundo espiritual? E os espíritos respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, nos dois lugares. Mas aqui na Terra, aqui no mundo material, é por meio das provas que nós pedimos. E aí nos leva à questão 258 do Livro dos Espíritos, que acho que é uma das questões que eu mais citei até agora, a 258, que é a questão que abre a escolha das provas. A questão 258 é que abre justamente a escolha das provas. E lá se pergunta se o espírito tem conhecimento dos acontecimentos que irão acontecer, que irão ocorrer na sua vida corpórea. E eles respondem: vós mesmos escolhestes o gênero de provas, né? Nós mesmos é que escolhemos o gênero de prova. Ou seja, quando nós vamos nos reencarnar, nós programamos o gênero de provas que nós precisamos. Então, quando aqui na Terra estamos, esse gênero de provas vai acontecer. Vejam como é que o livre-arbítrio é exercido. No mundo espiritual, nós exercemos o livre-arbítrio na sua plenitude. E aqui na Terra, encarnados, nós exercemos a partir da relatividade dessa escolha que nós fizemos no mundo espiritual, né? Então é interessante nós observarmos isso. Então dizem os espíritos: a expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, nós já estudamos sobre isso aqui, sobre a questão dos sofrimentos morais na vida espiritual. Nós já estudamos sobre isso aqui, né, na live de domingo passado, né? Então, é algo que nós precisamos perceber. A expiação é um redirecionador. Redireciona os nossos caminhos, tenta nos acordar. Nem sempre acordamos, como vimos numa das questões já lidas aqui, né? Que há aqueles que, apesar do sofrimento, a questão 994, que apesar do sofrimento, ainda assim se obstinam no caminho errado, no caminho do mal. Mas a expiação é esse aspecto, vamos dizer, é a última ratio, né? A última razão aplicável, né, para que nos acordemos. Então ela pode se dar no mundo material, pode se dar no mundo espiritual, e aqui os espíritos explicam: no mundo material, pelo cumprimento das provas por nós escolhidas; no mundo espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ok? E mais uma questão, e a gente vai encerrar nessa, porque já está dando aqui os 60 minutos, estão dando os 60 minutos do Instagram. É uma pergunta que até alguém colocou aí.
a questão 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Vejam, basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Os espíritos respondem: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ou seja, precisa ser consertado, precisa refazer, precisa reparar, né? Então o arrependimento é o passo fundamental. Não adianta, não se repara, melhor dizendo, sem arrependimento, porque não é completo o ato, não há vontade de reparar. Então a expiação muitas vezes nos leva ao arrependimento, e pelo arrependimento nós vamos à reparação do ato. O ideal é arrepender, reparar, sem precisar expiar. Mas muitas vezes somos refratários, reticentes. Aí então expiamos, arrependemos e reparamos. Mas sempre o arrependimento precederá a reparação. Tá certo? Vamos parar por aqui na questão 999, né? Na próxima semana, no próximo domingo, então nós iremos para a questão 999A do Livro dos Espíritos, né? Que, aliás, é um desdobramento, né? Nem irei nela. Nós iremos para a questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Na próxima quinta não vai ser possível fazer essa live do Livro dos Espíritos, porque eu tenho uma live agendada, eu tenho uma palestra agendada já e coincidiu o horário, né? Então eu não conseguirei fazer esse estudo do Livro dos Espíritos. Mas no próximo domingo, às 10 horas da manhã, a gente segue com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá certo? Me desculpe, na próxima quinta eu não poder seguir com esse estudo por causa de ter já agendado outra palestra, né? Então tem coincidido, algumas vezes coincide e não consigo, tá certo? Muito obrigado a vocês pela presença, né? Nessa terça-feira, tarde da noite, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, que tenham uma noite de um sono agradável, com sonhos bons, e que o dia de amanhã seja um dia também muito alegre, muito profícuo, né, para todos nós, tá certo? Muito boa noite mesmo, e pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, pelo companheirismo de vocês, Deus lhes pague mesmo. E até para esse estudo, se Deus quiser, domingo que vem, tá? E para as outras lives, né? A semana aí, amanhã, quinta e sexta, tem também lives, tem palestras, né? E eu sempre coloco aí no Instagram, convidando para quem estiver animado a assistir, tá certo? Deus lhes pague, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade, tá certo?